louvamos e te agradecemos. Amém. Pastor, fique à vontade. Obrigado, irmã Márcia, obrigado, irmão Diácono Ricardo. Bom dia, irmãos. É um privilégio estar de volta nesta manhã. Mas antes das perguntas e das respostas, que é uma boa parte da nossa celebração, vamos à melhor parte. Vamos à resposta de Deus para cada um de nós nesta manhã. Vamos à palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 9. Os versículos serão projetados também. Se você tem a sua Bíblia no seu celular, pode acessar, por favor. 2 Samuel, capítulo 9. Vamos ler todo o capítulo. É um capítulo pequeno, com apenas 13 versículos. 2 Samuel, capítulo 9, a palavra de Deus assim nos diz: certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar lealdade por causa de minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa de minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto de seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica. E todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Amém? Depois que alcançou a realeza, após a morte do rei Saul, uma das primeiras medidas de Davi foi honrar, cumprir um compromisso que ele havia feito a Jonatas, que era seu grande amigo. Jonatas, para quem não sabe, era filho do rei Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. Então Davi perguntou se ainda restava alguém da família de Saul, a fim de que ele pudesse demonstrar sua palavra, cumprir lealdade. Sim, havia uma pessoa, um descendente de Saul, que era filho de Jonatas, chamado Mefibosete. Quando Davi soube que Jonatas tinha um filho, mandou de volta para a casa do rei, pediu que o chamassem de Lodebar. E aquele menino se chamava Mefibosete, ele morava num lugar distante, escondido, acuado. Mefibosete então veio de Lodebar para Jerusalém, mas ele era um rapaz rejeitado, esquecido, marcado pela vida, que encontrou na casa de Davi, no palácio real, novamente apoio, acolhimento, guarida. Um palácio para um plebeu. Do gueto à realeza, de uma vida sem esperança
para uma vida cheia de esperança, da fome e da miséria para a fartura, uma mudança e tanto. Davi então tirou Mefibosete do esquecimento, do ostracismo, da clausura, do anonimato, de uma vida condenada à miséria, ao fracasso, e devolveu-lhe dignidade, honra, respeito, alegria, esperança. Davi se transformou, meus irmãos e amigos, em um pai para Mefibosete. E a atitude de Davi nesse texto é o exemplo do próprio Deus, como um pai generoso, cheio de graça, misericórdia, que nos acolhe, que nos abraça, que nos traz de volta à sua presença e que nos faz assentar à sua mesa. Mesmo pecadores, indignos, mesmo sendo alijados, separados do convívio social, esse é o Deus que nos recebe de volta e nos traz de volta aos seus braços. E eu vejo, meus irmãos e amigos, algumas semelhanças nessa história que eu acabei de ler, com a história de cada um de nós. Obviamente, guardando todas as proporções, o que Davi fez com Mefibosete é o mesmo que Deus faz conosco diariamente. A história de Mefibosete se confunde com a nossa. É um modelo da nossa própria trajetória. Deus também um dia nos tirou de um beco sem saída, de um mar de perdição, de um lamaçal de pecados, e nos fez assentar à sua presença. Ele nos tirou de lá e nos transportou para cá. Ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o seu reino de luz, para dentro da sua casa. Este é o Deus que servimos. É um Deus que não alija, que não aponta erros, que não expõe o pecador. É um Deus que sabe de tudo isso, mas Ele abraça. Ele faz questão às vezes de esconder dele mesmo os nossos pecados, quando disse: dos seus pecados não me lembrarei jamais. Uma vez que eles foram confessados, arrependidos, caem no mar do esquecimento. E quando ele lança nesse mar do esquecimento, ele coloca uma plaquinha ali fora, com os seguintes dizeres: é proibido pescar. É proibido pescar. Uma das principais imagens que temos de Deus é a imagem de um Deus, de um pai. Um bom pai, por sinal. Um pai que ama, que guarda, que protege, que cuida, que zela, que perdoa, que provê, que não desiste dos seus filhos. Mas também, obviamente, a imagem de um pai que ensina, que repreende, que disciplina quando necessário, que exorta quando é preciso, mas ele faz sempre por amor, por puro amor. Eu considero essa história uma das mais bonitas, emocionantes e encorajadoras do Antigo Testamento. Quem diz que só encontramos a manifestação da graça de Deus no Novo Testamento? Quem diz? A atitude de Davi com Mefibosete é a mais autêntica representação da graça de Deus. Esse favor imerecido, essa maravilhosa, imensurável e sem fim, destinada a todos sem exceção. E eu acho o humor de Deus notável. Deus às vezes tem um senso de humor que nos constrange. Ele nos surpreende a cada momento. Eu não pregaria essa mensagem até ontem às 11 horas da noite. Eu tinha separado um outro texto, uma outra mensagem para pregar. Mas ontem, incomodado, quem é pregador aqui sabe que você prepara, mas quando Deus tem uma outra vontade, Ele te leva para um outro lugar, e até chegar àquele lugar você fica em crise, fica em dúvida. Deus, eu não quero pregar aquilo que eu quero pregar, eu quero pregar aquilo que o Senhor quer que eu pregue. E ontem às 11 horas da noite, eu fui para o meu quartinho de oração, que é a minha sala, e fui orar, e Deus me deu essa mensagem aqui. E sabe qual foi o versículo que Deus pediu que eu colocasse no meu esboço? Tito 2, 11 e 12, que foi lido aqui hoje. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Quando eu li esse versículo ali,
Já está ali. Como o pessoal da técnica aqui é ágil, hein? Já está ali. Mas ele foi lido antes. Aí quando eu pensei, ora, esse versículo Deus me deu ontem à noite para colocar no meu esboço. É uma jesuicidência. Aí a coisa se encaixou. Aí a minha ficha caiu. Ah, então Deus sabia o que estava fazendo. Aliás, Deus sempre sabe o que está fazendo. No reino dele, nas coisas dele, não existem coincidências. Tudo está no projeto dele. Deus não tem plano B, ele tem um plano A. Ele queria que eu trouxesse essa mensagem hoje pela manhã, porque primeiramente Deus falou ao meu coração. E essa mensagem ela foi gerada, Deus me deu essa palavra algum tempo atrás, quando eu estava vivendo um momento muito difícil da minha vida. Crise no meu próprio ministério. E essa palavra veio ao encontro de uma necessidade muito pessoal. Porque toda mensagem, quando é pregada, quando Deus fala à igreja, Ele primeiramente fala ao coração do pregador. Coisas que Deus tem que tratar à igreja, primeiro Ele trata ao coração do pregador. Assim que tem que ser, e tem que ser assim. Porque se eu não me encaixar nesta palavra, de nada valerá para você. Se ela não for realidade na minha vida, se ela não me transformar, eu estaria aqui apenas fazendo um discurso, uma palestra motivacional. E eu não tenho esta tendência, não tenho esse perfil, não é o meu chamado ser um animador de auditório, ser um motivador. Eu não sou coaching, eu sou pregador da palavra. Tenho que estar sensível àquilo que Deus primeiramente fala ao meu coração. Daí eu transmito à igreja. Somos resgatados pela graça, somos restaurados pela graça, somos salvos pela graça, estamos aqui pela graça. Somos recebidos na casa de Deus pela graça. Davi abriu as portas do palácio e a casa de Davi se transformou na casa de Mefibosete, e o mesmo Deus faz isso com cada um de nós. Casa de Deus, casa do Pai, lugar para todos, lugar de cuidado, acolhimento, lugar da manifestação da graça, da misericórdia, lugar de curas, de milagres, lugar de recomeços, lugar de transformação de vidas, de pessoas como eu e você, que estamos sendo renovados diariamente, até que cheguemos à plena estatura do varão perfeito. Este é o nosso lugar. Não há aqui neste lugar, pasmem, não há aqui neste lugar pessoas perfeitas, graças a Deus por isso. Todos nós estamos em processo de restauração. Todos nós somos um vaso que Deus está moldando. E digo uma coisa para você, não se surpreenda, Ele não vai concluir aqui o trabalho dele, viu? Esse trabalho só será concluído quando chegarmos na eternidade. Lá teremos um corpo glorificado, estaremos frente a frente com o Pai, de forma definitiva, sentando à mesa dele. Mas enquanto aqui permanecermos, o Senhor vai continuar trabalhando em nós. Ninguém aqui é perfeito. Todos nós temos na alma alguns aleijões, todos nós temos fracassos, todos nós ao longo da vida caímos, tropeçamos, a graça do Senhor nos coloca de pé. Aqui é o nosso lugar. Casa de Deus não é a casa do julgamento, é a casa do acolhimento, é a casa do tratamento, é a casa da graça, onde se manifesta sempre o amor do Pai. O que encontramos na casa do Pai? Quem encontramos na casa do Pai? Que tipo de gente encontramos na casa do Pai? Pessoas como eu e você. Exatamente assim. Anote no seu coração aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu queria que você saísse daqui hoje, daqui a pouquinho, com isso bem gravado na sua mente, na sua alma. Em primeiro lugar, na casa do Pai nós encontramos pessoas com algumas marcas que o passado deixou. Na casa do Pai encontramos pessoas com algumas marcas que o passado deixou. Para entendermos melhor essa história, precisamos saber como tudo começou. Você que é um conhecedor da Bíblia, sabe exatamente que em um determinado dia, a mulher que tomava conta de Mefibosete, ele era ainda uma criança, com 5 anos, ela tomou conhecimento da morte do pai
e do avô do menino, e ela ficou desesperada. Esse versículo ele está de forma até isolada em 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4. Parece que ele não faz parte do contexto que está sendo escrito ali. Mas diz esse versículo que a ama de Mefibosete, a babá de Mefibosete, estava cuidando dele com 5 anos, e ela recebeu a notícia de que o pai de Mefibosete, Jonatas, e o avô, Saul, tinham sido mortos numa batalha contra os filisteus. E ela então ficou desesperada, ela ficou arrasada. Aí ela correu com o menino em seus braços, e diz o texto que ela tropeçou e caiu. E aquele menino se acidentou. Talvez ela tenha caído sobre o corpo da criança, e ele quebrou as 2 pernas. Não houve um tratamento adequado. Então ele ficou aleijado. Não havia um ortopedista ali que pudesse fazer um raio-x, colocar um gesso. Não havia ressonância magnética, nada disso. Ela escondeu o menino com medo de que ele fosse pego, de que ele fosse levado, porque havia uma ideia naquela época, quando um rei ocupava o lugar do outro, numa dinastia tirana, qualquer descendente tinha que ser morto, para não causar qualquer tipo de pressão ao rei novo. Um rei posto não deveria ser morto, deveria ser mantido. Então, o que ela pensou? Vão matar o menino. Corria no sangue de Mefibosete o sangue real. Ele estava sendo trabalhado para ocupar o trono. Humanamente falando, Mefibosete era um ascendente ao trono. Numa expectativa humana, depois de Saul, deveria reinar Jonatas, e depois deveria reinar Mefibosete, mas Deus tem os seus planos. Davi era rei de Israel, então essa mulher, coitada, pensou, vão querer matar o menino, deixa eu esconder. Ela correu, ele caiu, se machucou, ficou deficiente. A vida de Mefibosete desabou, desmoronou. Mas por que aquela mulher tentou fugir? Como disse, tentando talvez esconder o menino da morte, tentando proteger. Esse menino nasceu em um berço real, ele seria um príncipe, mas ele estava agora com um aleijão, com uma deficiência física, com uma marca eterna, para sempre. Meus irmãos e amigos, qualquer tipo de deficiência, seja física ou mental, não é o fim da linha, não é o fim da vida, mas convenhamos, limita bastante. Não sei quantos aqui têm um membro da sua família com algum tipo de deficiência. Eu estava ali olhando para os surdos, eu estava ali conversando com o pastor João, com a minha esposa, admirando. Tem um rapaz que é cego e surdo, ele estava ali ouvindo a palavra, sendo ajudado por alguém. Eu acho esse cuidado da igreja fantástico com as pessoas que têm algum tipo de deficiência. Mas, a bem da verdade, quem não tem deficiência aqui? Todos nós, sem exceção. A deficiência deles é uma, a nossa é outra. Isso não nos faz melhores do que eles. A graça nos nivela. Nós somos iguais perante o Senhor. Não há no reino de Deus preteridos nem preferidos. Todos nós temos os nossos aleijões. Portanto, nós precisamos mudar o conceito de deficiência, ou daqueles que são portadores de necessidades especiais, simplesmente porque todos nós temos algum tipo de deficiência. Ninguém aqui é completamente perfeito, correto, puro, equilibrado, bom, justo, como alguém um dia já disse, de médico e louco, todos nós temos um pouco. Olhe para a pessoa que... Não precisa olhar, não. Não precisa olhar para a pessoa que está ao seu lado, eu não gosto muito disso, não. Não precisa dizer nada para a pessoa que está ao seu lado, eu não gosto disso. Mas a pessoa que está ao seu lado é doidinha como você. Tem momentos de insanidade. A pessoa que está aí do seu lado, comportadinha, bonitinha, cheirosinha, tem dia que ela acorda de mau humor, não quer saber de ninguém, sabe, fica chata.
tem um monte de neura na cabeça, fica inventando um monte de história. É assim, nós somos assim. Ou tem alguém perfeito aqui? Se tem alguém, aqui não é o seu lugar. Aqui não é o seu lugar. Você deveria estar no céu já, e esqueceu de subir. Gente, todos nós temos as nossas deficiências, as nossas marcas, que o passado às vezes deixou, e às vezes essas marcas não serão retiradas, elas serão mantidas para a glória do Senhor, e para que a gente fique sempre pianinho. Paulo, a minha graça te basta, Paulo. O espinho dói, machuca, mensageiro de Satanás para te esbofetear, para que você não se ensoberbeça. Paulo, eu te conheço, menos, Paulo. É a minha graça que te basta. Eu sei do teu passado, Paulo. Deus fala isso comigo todo dia. Aí eu preciso tomar todo dia uma dose de João 3,30. Todo dia eu tomo uma dose de João 3,30. Importa que ele cresça e que eu diminua. Sem contraindicações. Pode tomar também. O Senhor nos conhece. Só Ele sabe de onde nos tirou. Só Ele sabe por que estamos aqui. Por isso você é bem-vindo na casa do Pai. Aqui é o seu lugar. Lugar de pessoas como eu e você, com marcas que o passado deixou. Diante de Deus, todos nós temos um porém. Moisés foi o principal líder do povo de Israel, mas não sabia falar direito, era limitado. Josué, quem substituiu Moisés, era medroso, se achava despreparado, sem as devidas qualificações para a função. Jeremias, um grande profeta, era um homem que sofria de baixa autoestima. Paulo, como disse o apóstolo entre os gentios, uma das principais figuras do Novo Testamento, da Bíblia, sofria com um espinho na carne, com uma forte tentação que o incomodava. O mal que quero fazer, acabo fazendo. O bem que quero praticar, tenho dificuldade. Miserável homem que sou, quem me livrará do peso desta morte? Ele dizia isso. Ele sabia das suas limitações. Eu poderia citar inúmeros outros personagens com as suas mais variadas limitações, marcas, quedas, fracassos, fragilidades, mas que foram extremamente usados pelo Senhor, resgatados, restaurados para a glória dEle. E quanto a você, o que você tem de marca? Qual é o seu porém? O menino Mefibosete cresceu com um sentimento de rejeição, passou a se sentir como um cão morto, humilhado, uma pessoa desprezada, herdou da vida o medo, o sentimento de inferioridade, uma queda que fez a sua história mudar completamente. Não estava no script de Mefibosete, nem dos seus pais aquele momento, aquela queda. Preste atenção no que eu vou dizer agora, meu irmão, minha irmã. Toda queda implica em vergonha, fuga, isolamento, discrição. Este é o desejo humano. Quando caímos, queremos ficar isolados de tudo e de todos. Não queremos ser notados, percebidos. E é o que Satanás faz. Quando sofremos algum tipo de queda, de frustração, ele quer nos levar para o confinamento, ele quer nos levar para a clausura. Essa é a estratégia maligna. Mefibosete se deixou levar ao confinamento, quis viver esquecido porque carregava algumas marcas. Quais eram as marcas que Mefibosete carregava? Uma das principais era a marca física, sem dúvida, em função da queda. Talvez uma fratura não recuperada, daí vem a deficiência física, paralisia dos membros inferiores, marcas na própria pele, no corpo, por passar a vida inteira se arrastando pelo chão da casa, pelo quintal. Mas havia também a marca emocional. Eu considero essa marca pior do que a física, porque alojava na alma daquele rapaz o sentimento de perseguição, medo, rejeição, medo de morrer por ser neto de rei, a marca da pobreza, da fome que teve que enfrentar, marca da tristeza por nunca mais conseguir andar sozinho, marca da humilhação, da vergonha, até por morar em Lodebar. Deixe-me falar rapidamente sobre Lodebar, uma palavra traduzida do hebraico que significa literalmente terra sem pasto, terra seca, que não produzia nada.
Lodebar era uma terra distante, estéril, sem vida, um lugar nulo, um lugar que ninguém queria estar. Lá onde Judas perdeu as botas, e ninguém foi lá para recuperar porque não valia a pena o esforço, era lá que Lodebar morava, que Mefibosete morava, e lá que ele quis se esconder. É isso que o inimigo faz, nos levar para o poço da tristeza, para o confinamento da depressão, nos tirar da presença do rei, do pai. Interessante que Davi, em nenhum momento, quando Mefibosete chega à sua presença, em nenhum momento ele menciona a deficiência de Mefibosete. Ele percebe, mas ele não cita. Apenas Ziba que levanta a questão, ele é aleijado, mas Davi fez com que, existe, mas eu não vou notar, não vou citar. Davi notou, mas para ele não tinha a menor importância aquele aleijão, aquela deficiência física. O que isso quer dizer? Quer dizer que há coisas em nossa vida que Deus sabe que existe, Deus sabe que aconteceu, mas Ele deixa para lá. Ele só nos traz à memória aquilo que nos traz esperança. Satanás é o acusador, mas Deus nos traz libertação dos nossos traumas do passado. Meu irmão, minha irmã, há marcas e acontecimentos do nosso passado que o Senhor literalmente já esqueceu, não fala mais no assunto. As pessoas podem nos lembrar, o inimigo pode nos acusar, a nossa própria consciência pode tentar levar o nosso pensamento lá para trás, para aquela marca do passado, mas Deus não. Eu e você precisamos deixar o passado no passado, como diz a palavra do Senhor em Isaías capítulo 43, versículos 18 e 19, esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Uma coisa é viver do passado, quem vive do passado é historiador, é museólogo, é arqueólogo, isso são pessoas que vivem do passado, daquilo que o passado produziu, mas nós não podemos viver no passado, preso àquilo que aconteceu há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, e tem gente aqui que talvez esteja preso ainda ao passado, lembrando de coisas que aconteceu na década de 60, de 70, de 80, hoje de manhã Deus quer libertar você do seu passado, o passado não pode mais te condenar, Lodebar não é o teu lugar, Jerusalém é o teu lugar, casa do Pai, casa do Rei, um palácio para você foi construído na presença de Deus, entenda isso de uma vez por todas. E quando o inimigo tentar lançar sobre você qualquer tipo de acusação, você vai dizer, Deus já esqueceu o meu pecado, Ele já me perdoou, eu sou livre para adorar, eu estou na casa do Pai, na casa do Rei. Quantas pessoas caem, ou são jogadas nessa vida, quedas que custam caro, quedas que causam aleijões na alma, e como consequência, essas pessoas então buscam o isolamento, a discrição, como fez Mefibosete. Você quando cair, e você vai cair, você não precisa se esconder, se isolar, para que ninguém veja os ferimentos, você pode expor todos eles para o Senhor, Ele vai curar todas as suas quedas. Você tem marcas no corpo ou na alma que o passado deixou, talvez algumas dessas marcas ficarão para sempre, para que você não se esqueça de quem você era, de onde Deus te tirou, e principalmente de quem é você agora. Um filho, uma filha amada de Deus, perdoada, liberta, salva, restaurada, em recuperação. Se pudéssemos andar com um outdoor ambulante, preso no peito, nas costas, andaríamos sem dúvida alguma com a seguinte mensagem: estamos em obras. Já pensou nisso? Todos nós estamos em obras. Ele ainda não concluiu aquilo que ele já começou, e ele fez a promessa, eu vou concluir. Eu já comecei, eu vou concluir. Espera, meu irmão, a obra não está acabada, e quando você entender que Deus ainda tem muita coisa para fazer na sua vida, você vai ser muito mais feliz, livre do peso da culpa, da miséria, da escravidão que Satanás tenta colocar na sua alma. Quando você cair, não precisa se esconder, não precisa fugir, porque há lugar para você na casa do Pai.
Na casa do pai, o caído, o fraco, o doente, o enfermo, sempre encontrarão um outro alguém que caiu, mas que se levantou para estender a mão. Segundo lugar, na casa do pai, encontramos pessoas que são chamadas pelo nome e que de criaturas se tornam filhos. Anote isso no seu coração. Na casa do pai, encontramos pessoas que são chamadas pelo nome, recebem uma identidade, e que de criaturas se tornam filhos. Diz o texto que quando Davi chamou aquele menino à sua presença no palácio, ele chamou Mefibosete pelo nome. Nestes versos que lemos, Davi é o retrato então de um pai amoroso, que conhece o filho, que sabe da história, preocupado com o bem-estar. Aqui Mefibosete, ele está muito mais para um filho medroso, acuado, envergonhado, que sabia do seu destino até aquele momento. Era uma falsa sensação, ele tinha criado ali uma imagem nebulosa do seu futuro, construído toda uma ideia errada sobre aquilo que Deus tinha para ele. Mas quando foi chamado à casa do rei, Mefibosete se tornou então um homem, ali naquele momento ainda preocupado com o seu destino, mas ele foi chamado pelo nome. Aquilo soou diferente nos seus ouvidos. O rei sabia muito bem quem era aquele rapaz. Quando somos chamados pelo nome, em qualquer ambiente ou ocasião, nos sentimos aceitos, dignos, valorizados, notados. Nós temos, meus irmãos e amigos, um Salvador, um Deus, um Pai, que nos chama pelo nome, que nos procurou, que nos chamou, e nos fez parte do seu reino. Esse Cristo, o próprio Deus, nosso amado Salvador, tirou-nos de um lugar sem vida e nos levantou, nos transportou para a sua presença. Quando Deus nos chama pelo nome, Ele acalma os nossos medos, a nossa insegurança e a apreensão vão embora. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Essa atitude de Davi tem muita relação com a atitude do próprio Deus. Quando olha para o nosso estado de miséria, de pecado, a atitude de Davi é a encarnação da graça de Deus, que levanta o caído, que socorre o abatido e que chama pelo nome. Meu irmão, minha irmã, Deus te conhece pelo nome. Ele sabe tudo a teu respeito. Se Deus tivesse uma agenda, o teu nome estaria lá. Se Deus tivesse uma geladeira, a sua foto estaria lá na porta. Se Deus tivesse um Instagram ou um Facebook, Ele curtiria algumas das suas postagens. Não todas. Não todas. Porque algumas postagens que nós colocamos não tem nada a ver com nada. Não agrada, não edifica, não constrói, não ajuda, só atrapalha. Então eu vou dizer que algumas das suas postagens, Deus faria questão de dizer assim, curto, Ele faria comentários, Ele estaria até repostando essa expressão, encaminhando, Ele ficaria feliz. Isso aqui tem que ser encaminhado. Que mensagem eu vou encaminhar para todo mundo, para o mundo todo, porque esse meu filho foi para o 10. Mas tem coisas que Ele fala assim, não tem necessidade. Aí você, desnecessário, né? Isso vale para cada um de nós. A gente perde tanto tempo nas redes sociais, colocando besteiras, brigando, discutindo, fomentando divisões, calúnias, acusações, expondo a nossa ira, a nossa raiva, a nossa intolerância. Para quê? Só use as suas redes sociais para edificar, para abençoar, para encorajar, para fortalecer. Saí do banheiro, estou almoçando, peguei o ônibus, estou no BRT, cheguei no trabalho, aí faz um selfie da tragédia, né? Tem gente que faz selfie da tragédia. Gente, para quê? Menos, isso é lixo, isso Deus não curte, e Deus não compartilha, não, isso aí Ele abomina, Ele nem vê. Então,
Usemos melhor as nossas redes sociais. Deus nos ama. Há um lindo cântico que foi traduzido do inglês, que a maioria das igrejas canta. Eu acho lindo. Nós não vamos cantar agora, não precisa colocar aí a projeção, nem os músicos subir aqui. Tem ciúmes de mim, o teu amor é como um. Aí no cântico, no estribilho diz assim: me ama, Ele me ama, Deus me ama. Isso é bom demais. Isso é bom demais, saber que eu sou amado, mesmo sendo imperfeito, mesmo tendo alguns aleijões, algumas marcas. E Ele me chama pelo nome: Paulo, eu te amo. O nosso nome tem um significado, uma importância. Cada nome tem uma história. Eu, por exemplo, fui criado e faço parte de uma família numerosa. Eu sou caçula de 8 irmãos. E minha mãe, eu sou baixinho, eu tenho 1,69 m, 68, a minha mãe mais baixa do que eu. Ela teve 8 filhos, eu fui a raspa do tacho, o caçula. E durante a minha gravidez, a minha mãe passou dias difíceis. Ela já com 36 para 37 anos, 8ª gestação, uma gravidez muito difícil, e 2 médicos trataram minha mãe com muito zelo, porque era uma gravidez de risco. Eu quase não nasci. E Deus usou 2 médicos, o José nunca está sozinho, né? É José alguma coisa, eu sou José Paulo, José alguma coisa, e doutor Paulo Roberto. E o meu pai, homenageando os médicos que cuidaram da minha mãe, falou assim: patroa, ele chama minha mãe de patroa, né? Vai ser José Paulo. Eu vou homenagear os 2 médicos que fizeram esse menino nascer. José Paulo. Quando eu era criança, eu não queria ser chamado de Zé. Zé? Imagine, Zezinho, vem cá. Uma criança. Eu me sentia assim, um velho. Porque na minha infância, Zé era nome de velho, de gente velha. Não combinava com criança o nome de Zé. Zé. Aí eu criei essa rejeição ao meu nome até a minha adolescência. Eu confesso que eu quase precisei fazer terapia. Zé, eu era chamado de Zé, esqueci o Paulo, né? Aí eu cresci um pouquinho mais e aprendi, à luz da Bíblia, quem foi o Zé da Bíblia? O Zé do Egito. Aí eu aprendi a história do outro Zé. Há outros Zés na Bíblia, mas os 2 principais é o Zé do Egito e o Zé de Belém. O Zé de Belém, o padrasto de Jesus. Eu falei, agora eu gostei. Zé, é tudo isso? Zé do Egito, Zé de Belém. Aí eu fui conhecer Paulo, claro, Paulo, grande missionário, primeiro entre os gentios. Paulo, o nome Paulo significa de pequena estatura. Combina. Fechou a Gestalt. Fechou. Sabe o que significa o nome José? Aquele que acrescenta. Fechou mais ainda. Aí quando eu me casei, a Maura me chama de Zé até hoje. Eu falo assim com ela: eu sou um baixinho que te complementa. Tem tudo a ver. Olha como Deus foi bom comigo. E Zé é gente boa. Olha, confia no Zé, viu? Zé nunca está sozinho. Zé está sempre acompanhado por alguém. Quer saber? Eu sou Zé Paulo. Quem mais tem mais Zé aqui? Zé de quê? Zé Carlos, está vendo? Zé Carlos. Zé está sempre acompanhado de gente boa. Zé de quê? Zé Luiz, está aí, Zé Luiz. Tem sempre, Zé é gente boa, há exceções. Zé Dirceu, Zé Genuíno. Não, aí eu acho que não. Bom, tudo bem, ok. Vamos pular essa parte, né? Mas via de regra, Zé é gente boa, está sempre colado com gente boa. Zé Francisco, Zé Antônio, né? Zé Roberto, Zé é gente boa pra caramba, gente. Por favor, calma, partidarismos à parte, é só uma brincadeira, eu sou amigo. Por favor, não me peguem lá fora, viu? Eu não tenho esse negócio comigo, não, só uma brincadeira. Bom, o que eu estava falando mesmo, hein? O seu nome tem uma história, significa alguma coisa. Você tem que sentir prazer, honra, alegria, por ser chamado por como você é.
Porque Deus te conhece pelo nome, Ele te chama pelo nome. Você não é mais um na multidão. Você não é mais um na relação inúmera de Deus. Você é uma pessoa, é um ser exclusivo, amado. O Salmo 40, versículo 2 diz: Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou-me no local seguro. Deus nos dá dignidade. Isaías 43, versículo 1, a Bíblia diz: Não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome. Você é meu. Somos propriedades exclusivas de Deus. Deus não nos olha no atacado, nós somos seres exclusivos, únicos. Deus conhece você, sabe o que você precisa. Você pode abrir o seu coração para Ele, que Ele vai te ouvir, e você vai se sentir amado, colocado no colo dEle. Deus não é um ser distante, inacessível, Ele está com você em todo tempo. Acredite nisso de uma vez por todas. A atitude de Davi não parou por aí. Ele não apenas chamou Mefibosete pelo nome, não apenas o tranquilizou, o acalmou, dizendo: não temas, Mefibosete, mas ele fez com que Mefibosete fosse considerado um dos seus filhos. Mas não parou por aí. Davi chamou Mefibosete pelo nome, chamou ele de filho, e sabe o que Davi fez? Colocou Mefibosete assentado à mesa. À mesa. Meu irmão, minha irmã, estou aqui para dizer uma coisa para você. Você é um filho amado de Deus. Ele te conhece pelo nome. Ele tirou você da condição de criatura e você se transformou num filho amado de Deus. João capítulo 1, versículos 12 e 13. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Nós somos filhos de Deus. Ele nos conhece pelo nome. Quando aquele pequeno homem chamado Zaqueu correu e subiu em uma figueira para ver Jesus passar, ele foi chamado pelo nome: Zaqueu, desce depressa, porque eu quero ir para a sua casa. Um ladrão, um fraudador, um homem odiado pela sociedade, recebeu atenção, carinho, o amor de Jesus. Ele foi sendo transformado até chegar na sua casa. Assim Deus faz conosco, nos transforma de criaturas em filhos, filhos amados. Em terceiro e último lugar, na casa do Pai encontramos pessoas com algumas marcas que o passado deixou. Na casa do Pai encontramos pessoas que de criaturas se tornam filhos amados. Terceiro lugar e último, na casa do Pai encontramos pessoas que são honradas, não apenas aqui, mas na eternidade. Davi não apenas colocou Mefibosete no palácio real. Davi não apenas chamou Mefibosete pelo nome, mas Davi trouxe Mefibosete para estar com ele à mesa. Deu um livre acesso, um day pass a Mefibosete. Você tem, Mefibosete, acesso a aos cômodos do palácio, a todos os espaços da minha casa, eles passam a ser seus espaços também. Davi deu a Mefibosete provisão, sustento, resgatou a sua dignidade. Então Davi não proporcionou a Mefibosete apenas companhia, mas proporcionou a ele sensação de pertencimento. Mefibosete novamente tinha um lar, uma família, não só uma casa. Aquele rapaz ganhou um novo pai, uma nova identidade. Toda aquela ausência, aquela sensação de abandono foram supridas. Aquele sentimento de orfandade foi interrompido, o luto passou, graças a Deus. Davi imediatamente devolveu a Mefibosete e a sua família todas as terras que pertenciam a seu avô, e ainda ordenou a Ziba, ex-servo do rei Saul, que seus filhos e servos passassem a ser servos de Mefibosete. Olha como Deus foi bom, generoso com aquele aleijado. Quanta honra para um desonrado, quanta graça para um desgraçado, quanta dignidade para um indigno, quanta felicidade para um infeliz, quantas bênçãos para um amaldiçoado,
Quantas vitórias para um derrotado, quantas lembranças, privilégios, mimos para um esquecido. Assim Deus faz conosco. Assim Deus faz conosco. Quando eu me lembro de onde Deus me tirou, e quando eu percebo hoje onde Deus me colocou, eu me sinto assim. Que Deus é bom, é esse, maravilhosa graça, como quando cantamos aqui, imensurável, sem fim. Meus irmãos, humanamente falando, nós não teríamos condições, nenhum de nós, de estar aqui na presença de Deus. Seríamos fulminados, mas é a graça que nos coloca aqui, dignos, honrados, na presença do Pai. Davi deu a Mefibosete o privilégio de sentar-se sempre à sua mesa, seguindo esta ordem, e era uma palavra forte vinda do rei, era um decreto, porque sentar-se à mesa do rei era uma honraria, um privilégio concedido apenas a autoridades. Para vocês terem uma ideia, nem a mulher do rei tinha permissão para sentar-se à mesa com ele, não tinha essa liberdade. Mas Davi fez com Mefibosete aquilo que talvez não fez com uma das suas esposas. Sente comigo à minha mesa, Mefibosete. Quem habita e faz parte da casa do Pai passa a sentar-se à sua mesa. E quando esse Pai, agora eu falo Pai com P maiúsculo, nosso Deus, em definitivo nos levar à sua casa, lá experimentaremos o que está registrado em Apocalipse, capítulo 3, versículo 21. Preste atenção no que diz Apocalipse 3, 21. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono, na Jerusalém celestial. Participaremos de um banquete com o Senhor, sentaremos sempre com Ele. A honra de ser parte da casa do Pai começa aqui, já começa aqui. Aqui já é um prenúncio do céu, é apenas uma pequena amostra do que teremos lá. E às vezes, meus irmãos, o céu desce, às vezes a igreja sobe. Quando eu senti a presença de Deus ali hoje, sentado, louvando, quando eu li aquele versículo projetado na tela, aquilo trouxe confirmação ao meu coração de que era esta palavra que eu tinha que pregar. Para mim, naquele momento o céu desceu, aquele louvor se transformou na presença de Deus, profunda, autêntica no meu coração. Eu não preciso sentir arrepios, eu não preciso pular, eu não preciso gritar, eu sinto a presença de Deus, e a promessa dele, viu? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Você pode não estar sentindo nada hoje, mas Deus está aqui. Ele prometeu, Ele está aqui. A Bíblia diz em Efésios 2, versículo 6, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso não é maravilhoso? O privilégio que Deus nos dá, nos conceder a salvação, indignos, pecadores, agora salvos, libertos, restaurados, nós estaremos com Ele na eternidade para sempre. Um dia estaremos com o Senhor no paraíso, lá encontraremos pessoas que também foram alcançadas por essa mesma graça, graça do Pai, como o ladrão da cruz, como a mulher adúltera, como aquela que já tinha sido casada 5 vezes, como eu e você, com as nossas histórias de restauração, com algumas manchas, mas sendo assim chamados pelo nome, e sendo levados à sua presença de forma definitiva e eterna. Na casa do Pai encontramos sim pessoas como eu e você, que começamos aqui a receber a honra do Pai, mas essa honra será concluída na eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. E para concluir, meus irmãos, a história da redenção de Mefibosete e de como Davi foi usado, é o retrato perfeito da graça de Deus, que é encontrada nas palavras e ações de Jesus Cristo. Eu vejo muita semelhança nessa história de Davi e Mefibosete com aquela história que Jesus contou na parábola do filho pródigo, daquele menino que saiu de casa. Era apenas uma história, mas poderia ser uma história real. Saiu de casa, abandonou o pai, o irmão mais velho e foi viver a sua vida, da sua maneira, até que um dia ele caiu em si, diz o texto.
Caindo em si, ele pensou: quantos empregados na casa de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: pai, pequei. A graça começa a se manifestar em nós quando reconhecemos o nosso estado de pecado. A graça não é a banalização do pecado. A graça é a confirmação de que, mesmo sendo pecadores, encontramos respostas, abrigo, acolhimento, perdão, restauração. Aquele menino voltou para casa de uma forma diferente. Ele foi recebido de braços abertos, as portas da casa estavam novamente abertas para ele, e aquele pai fez uma festa, deu dignidade, colocou anel no dedo, sandálias nos pés, uma roupa nova, a mesma coisa que Davi fez com Mefibosete, naquela história contada por Jesus. Aquele pai fez com aquele filho, restaurou a dignidade perdida. Bastou aquele menino cair em si, se arrepender, que ele foi novamente aceito na casa do pai. O que define quem você é e para onde você vai? O que define quem você é e para onde você vai? O dia em que você caiu ou o dia em que você foi levado à casa do pai, se levantou e passou a sentar-se à mesa do rei? Para concluir agora, eu quero ler apenas um trecho que me falou muito ao meu coração. Eu gosto muito de Max Lucado, leio muito dos seus livros. E ao comentar a história de Mefibosete, Max Lucado escreve o seguinte em um dos seus livros, presta atenção: à medida que a graça descer profundamente até a sua alma, à medida em que a graça descer profundamente até a sua alma, Lodebar se tornará uma mancha no espelho do seu retrovisor, apenas uma mancha no espelho do seu retrovisor. Os dias escuros não definirão mais quem você é, porque você agora está no palácio, na casa do Pai, na casa de Deus. Quero convidar você hoje a entrar e a permanecer na casa do Pai. Aqui é o seu lugar. Desfrutar da companhia do Pai, experimentar a presença do Pai, porque há lugar suficiente, meus irmãos e amigos, para todos na casa do Pai. Eu quero finalmente dar uma palavra à igreja.